O governo está a negociar com os 22 municípios do país o protocolo de parceria para implementar um programa de regeneração urbana no valor de 2 milhões de contos para colmatar as necessidades de habitação. Informação avançada esta sexta-feira pela Ministra da Coesão Territorial, Janine Leles, no final do primeiro Conselho de Concertação Territorial. O programa de regeneração de habitat, orçado em 200 milhões de euros, deve ser executado num prazo mínimo de 10 anos. É cofinanciado pelo Banco Mundial e abrange todos os 22 municípios. Mas a assinatura do protocolo entre o governo e as autarquias para a implementação do programa, que estava prevista para este Conselho, ficou adiada para mais tarde. É um instrumento de política de habitação que está virada para a reabilitação das casas, também está virada para a requalificação urbana e que será um projeto feito em parceria entre os governos e as câmaras municipais, né? Houve muita discussão à volta dessa questão e os municípios solicitaram um tempo de mais uma semana adicional para se consensualizar melhor a redação daquilo que é o protocolo, para que depois possa ser iniciado este programa. O programa Regenerar é um programa muito importante que tem em perspectiva colmatar o déficit habitacional que existe em Cabo Verde. O programa financiado pelo Banco Mundial. Parte está financiado pelo Banco Mundial, sendo que parte do financiamento ainda continua a ser buscado. O valor que está no programa, que já foi publicado em boletim oficial, ronda os 200 milhões. E tem-se presente que é um tempo de execução significativamente longo, não é? Está-se a pensar a sua execução em 10 anos no mínimo. Para além de arranjar os tetos, o programa contempla a melhoria da estética, a questão da segurança e da higiene, com ligação de água e energia. Este foi um dos pontos da agenda do primeiro Conselho de Concertação Territorial realizado esta sexta-feira na Praia e que durou mais de 5 horas. Outro ponto da agenda que gerou muita discussão foi a apresentação e análise do primeiro Índice de Coesão Territorial enquanto instrumento de política de coesão territorial às câmaras municipais. É um instrumento muito importante para a definição das medidas de políticas públicas. Foi explicado qual é a intenção e o sentido e alcance do que se pretende fazer com esse índice, que na verdade vai servir como instrumento para gizar o que é que deve ser feito e onde é que deve ser feito em relação às políticas que devem ser materializadas, ou seja, vai ser um indicador para mostrar onde é que se deve investir mais em educação, onde é que se deve investir mais em saúde e, na verdade, acaba sendo o espelho daquilo que é o estado do desenvolvimento dos municípios. O índice foi validado pelas câmaras, mas antes de ser convertido em lei para aplicação genérica em todo o país, os autarcas têm 30 dias para pronunciarem-se sobre o mesmo, reunindo-se assim os consensos necessários. Lembrar que, de acordo com a apresentação pública feita na passada terça-feira, o índice de coesão territorial é liderado pela Praia, com 165,5 pontos, seguindo-se de São Vicente, com 136,4. 16 municípios ficaram abaixo da média nacional, 100 pontos, sendo São Miguel e Ribeira Grande de Santiago os mais baixos da tabela. O Conselho de Concertação Territorial é um órgão consultivo que visa articular as políticas de desenvolvimento local e regional, promover parcerias entre o governo, os municípios e as regiões e institucionalizar o diálogo entre todos os agentes destes setores, bem como a coordenação, dinamização e acompanhamento das políticas e das reformas nos domínios da descentralização e da regionalização.